Olá, meu nome é Selma Rocha, eu sou professora de História, sou diretora da Escola Nacional de Formação do PT, sou membro do Diretório Nacional do PT e sou da coordenação da Comissão Nacional de Educação do PT, /Setorial Nacional. A nossa conversa hoje é sobre de onde vem a ideologia de gênero e por que ela nasce de um processo reacionário, extremamente reacionário em nível internacional. Para falar da ideologia de gênero, eu tenho que falar de uma outra coisa que muitas de vocês devem ter ouvido já, muitos na atividade política, porque o governo toda hora tem feito referência a isso, que é o chamado marxismo cultural. É muito importante entender o que é isso, de onde vem e o que isso tem a ver com a ideologia de gênero. Bom, o marxismo cultural é uma das dimensões do pensamento conservador nesse momento, do pensamento conservador de extrema direita, embora ele tenha se apresentado, tenha se lançado como uma questão social desde 1992, mais ou menos, início da década de 90. Nós aqui vamos conversar um pouco quais são os fundamentos desse pensamento, porque um deles é a ideologia de gênero. Então é importante entender o conjunto do pensamento chamado, autodenominado marxismo cultural, para que nós possamos entender como ele se relaciona com a ideia da ideologia de gênero. Bom, a primeira coisa que vale observar é que ele nasce depois da queda do Muro de Berlim e nasce no contexto do desmonte da União Soviética, do chamado socialismo real na União Soviética. E é importante observar também que ele é uma espécie de resposta ao novo tempo do embate com o socialismo por parte do governo norte-americano e do chamado capitalismo ocidental. Eu estou aqui colocando entre aspas, porque essa é uma categoria, o chamado Ocidente capitalista cristão, criada no âmbito da luta anticomunista dos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra. Bom, então, qual é a base? O que o marxismo cultural recupera dessas doutrinas que são desenvolvidas no final da Segunda Guerra Mundial, o que ele reafirma e o que ele supera? Então, é uma doutrina que pretende combater o socialismo numa outra fase pós-queda do muro. Mas para entender isso, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e entender o que era esta doutrina chamada de segurança nacional, que se relacionou com a doutrina Truman desde 1947, no final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, no final da Segunda Guerra, derrotado o eixo e derrotado o nazifascismo, imediatamente se reorganizou para fazer aquilo que o Churchill, na época, anunciava: é preciso derrotar o socialismo. Nosso novo inimigo, depois do nazifascismo, é o socialismo. Isso significou, no caso dos Estados Unidos, a constituição dessa chamada doutrina Truman, que tinha como objetivo combater as políticas e o conceito do socialismo. E ela se articulou com o chamado Plano Marshall, que foi um plano dos norte-americanos para recuperar as economias capitalistas europeias. Nesse contexto, se estabelecem alianças estratégicas, por exemplo, com países da América Latina, visando preservar aquilo que os Estados Unidos construiu no imaginário como sendo o Ocidente capitalista cristão versus o Oriente comunista ateu. E nesse contexto, desenvolveu-se o que a gente chamou de doutrina de segurança nacional, que o Brasil desenvolveu também. E essa ideia da doutrina de segurança nacional tinha como núcleo a guerra com a União Soviética, a chamada Guerra Fria. Então, mas o que isso tem a ver com a ideologia de gênero e com a doutrina, com o chamado marxismo cultural? Tem muito a ver, nós já vamos chegar lá.
Por que tem muito a ver? Porque a doutrina de segurança nacional tinha uma ideia sobre a guerra aqui, e sobretudo nos Estados Unidos, de que tendo, no contexto da guerra armamentista e em função do domínio da bomba atômica, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham um poder extraordinário de destruição da humanidade. Então, a guerra não é quente nesse momento, ela é fria, porque a guerra quente, depois da Segunda Guerra, poderia significar a destruição de todo o planeta. E no que consiste a percepção da Guerra Fria? Primeiro, de que ela é global, e segundo, de que ela é total. Global por causa do domínio da bomba e por conta desta estratégia de constituição de blocos, em particular dos Estados Unidos, contra a União Soviética. E de outro lado, porque ela, segundo os norte-americanos, envolvia muitas dimensões da vida dos estados nacionais. Então, o que eles chamam da dimensão psicossocial, da dimensão política, da dimensão tecnológica, da dimensão cultural. Estas dimensões significavam o quê? Que muitas pessoas poderiam se infiltrar nos países para difundir as ideias comunistas. E dessa maneira eles construíram uma coisa chamada o conceito do inimigo interno. Ou seja, aqui no nosso país, essa doutrina foi desenvolvida pela Escola Superior de Guerra desde a sua criação, depois de 1949, e o núcleo dessa doutrina é preciso operar o desenvolvimento casado com a segurança, isso era um binômio, e combater os inimigos internos. E quem eram os inimigos internos? Eram todos aqueles que defendessem a democracia, que defendessem a justiça social, mesmo que não fossem pessoas ligadas a grupos de esquerda. E a política para essas pessoas foram as prisões, a tortura e a morte. Então, essa figura do inimigo interno vai ser recuperada, está sendo recuperada no nosso país agora, e isso envolve diretamente as mulheres. Mas o que é importante de tudo isso que eu disse? Que quando acaba a chamada Guerra Fria, com a desestruturação da União Soviética, perde-se a base material dessa doutrina, perde-se a base do Estado. Então, o que acontece? Perdida essa base desorganizada a ideia da Guerra Fria, aqueles que pretendiam combater o socialismo também reorganizaram as suas teses. O que eles passaram a fazer? Eles começaram a dizer que os socialistas tinham mudado de estratégia. Não queriam mais a revolução proletária e a tomada do poder, porque, segundo a extrema-direita, os socialistas entenderam que a tomada do poder não deu certo. Então, o que eles apontavam como alternativa? Como é que eles viam a esquerda? E veem a esquerda? Eles dizem que a esquerda quer, por meio desse chamado marxismo cultural, operar uma mudança a partir de 4 processos. O primeiro, ambiental. O segundo, cultural. O terceiro, junto à juventude. E o quarto, e mais importante, a luta das mulheres por sua emancipação, que é o que eles chamam de ideologia de gênero. Então, é muito importante entender tudo isso, porque a ideologia de gênero envolve uma crítica profunda à escola de Frankfurt, ao Gramsci, porque eles entendem que o Gramsci e a escola de Frankfurt se colocaram na perspectiva de uma transformação do socialismo pela via da cultura. Evidentemente, há uma série de erros históricos, inclusive cronológicos, quando eles abordam a história da escola de Frankfurt e o pensamento do Gramsci. Mas o que importa para nós é entender o que eles destacam e como eles usam isso. Então, o que significa combater a ideologia de gênero? Significa, prioritariamente, combater a ideia de que homens e mulheres devem lutar pela igualdade, que mulheres devem lutar pela igualdade em relação aos homens. Segundo, que a família jamais pode ser posta em questão em função dessa luta pela igualdade. Esses são os 2 pilares da ideologia de gênero. Então, vale a pena apontar aqui alguns elementos que constituem esse pensamento. Existem inúmeros vídeos na internet de diferentes países do mundo, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha,
com grupos de extrema direita defendendo isso. Então vocês podem dizer assim, bom, mas isso, que importância tem? São grupos extremistas de extrema direita que dizem coisas absurdas que não importariam tanto agora. Importam sim, porque essas ideias chegaram no Brasil e foram sendo apropriadas pelas igrejas pentecostais, e isso interferiu significativamente na elaboração dos planos municipais de educação, no plano nacional, nos planos estaduais, e isso tem sido difundido nas periferias e nos territórios do país todo. Eu já vou voltar a isso. Então agora eu quero retomar o que define, então, essa chamada ideologia de gênero. Primeiro, as mulheres não são iguais aos homens. Isso significa que elas devem se subordinar aos homens. Isso é dito claramente. Segundo, que elas devem aceitar que os homens devem mandar, que as mulheres não devem disputar o poder. Quem tem que disputar o poder na sociedade são os homens. Por quê? Porque elas precisam cuidar da família, dos afazeres domésticos e se mostrarem sempre, mesmo que o homem erre, mesmo que ele tenha circunstâncias de vida que possam agredir ou maltratar a mulher, é preciso que ela, ou seja, está sob sua responsabilidade, conduzir o casamento de uma tal maneira que os homens se tornem dóceis. No pensamento recente da extrema-direita, isso parece ser uma das maiores justificativas para um dos maiores mecanismos de legitimação da violência contra as mulheres. Sejam as mulheres as esposas, sejam as crianças, as filhas dessas famílias. Por quê? Toda e qualquer tentativa de emancipação deve ser superada pela ideia de que a condição da mulher é natural. Essa naturalização é também um processo de subordinação por razões que eu vou colocar agora. Então, tem uma outra ideia que é muito perversa, que é desenvolvida junto com essa ideia de que a família está em primeiro lugar, é de que as crianças e os jovens, especialmente os jovens, usam drogas ou seguem uma orientação sexual diferente, se tornam as meninas lésbicas e os meninos gays, porque a mãe sai de casa. Então, se a mãe não sair de casa, esses fenômenos não acontecerão. É de uma simplificação, obviamente, grosseira, assustadora, mas atrás disso há uma coisa muito importante que vocês certamente verão em outras aulas, que é a relação entre capitalismo e sustentação das relações patriarcais. No nosso país em particular, para que essas relações se sustentem, esta defesa da família é imprescindível. Segundo, e isso é muito importante, hoje nós experimentamos no nosso país, em âmbito internacional, uma ofensiva em torno do que nós temos chamado de ultraliberalismo, que tem como marca central uma extraordinária financiarização da economia. Esta marca central precisa operar como um dos seus fundamentos a diminuição do Estado, baixa carga tributária para os ricos, diminuição dos direitos trabalhistas e, o mais possível, a montagem de um exército social de reserva para que a diminuição dos direitos seja sistematicamente assegurada pela existência desse exército de pessoas desempregadas, famintas, sem direitos. E isso tudo se combina no pensamento com a ideia de que tudo precisa ser entregue para o mercado. Quando eu falo tudo, é tudo. O que está se operando no Brasil, nós nunca vivemos na história. É um dos projetos de privatização mais ofensivos e violentos. Isso significa o quê? Significa que para privatizar, por exemplo, as escolas e criar um sistema parecido com o que aconteceu no Chile, por exemplo, do voucher, é preciso que a família ela tome a decisão do que vai acontecer com as crianças. E no nosso país, por exemplo, isso é uma coisa importantíssima, uma das grandes conquistas que tivemos
foi assegurar que quem é sujeito de direitos são as crianças e os jovens. A família, o Estado e a sociedade devem colaborar para que esse direito seja garantido. O que eu quero dizer com isso? Que esta noção de família, que submete a mulher, submete os filhos, tem por trás de si, e também quase que explicitamente, a ideia de que o patriarca decide sobre o futuro da mulher e sobre o futuro das crianças. E isto é absolutamente necessário numa tese econômica que precisa entregar tudo para o mercado apoiada na família. A outra tese que necessita desse construto em relação às mulheres e em relação à família é a tese da chamada educação doméstica, homeschooling, que é, na verdade, deslocar para a família a formação das crianças sob o critério da própria família, com uma supervisão absolutamente burocrática e formal do Ministério da Educação. Esse é o projeto que o Ministério da Mulher e do Desenvolvimento Social, se eu não estou enganada aqui com o nome, apresentou. Esse projeto tem na sua lógica fundamental a ideia de que as famílias educam. Obviamente, as famílias não têm capacidade, mesmo que tenham um professor, para tratar de todas as áreas e para tratar de todos os aspectos. Então, estão se montando no país redes, hoje, que visam apoiar as famílias, naturalmente, redes privadas. Então, este discurso sobre a família, sobre a dominação da mulher, sobre o patriarcado e sobre a submissão das crianças, envolve também um projeto de privatização e de entrada do setor privado na educação para disputar os fundos públicos da educação, que tem recurso vinculado e que tem até o presente momento o Fundeb, que nós estamos lutando para manter. Bom, desafios. Eu acho que é muito importante que duas dimensões dessa política sejam trabalhadas. A primeira delas envolve que ela seja desvelada. Esses fundamentos precisam ficar claros para as mulheres progressistas, para as mulheres de esquerda e para as mulheres do PT. Por quê? Porque nós precisamos conversar isso nos territórios. Eu acho que o desmonte dessa hegemonia que o governo construiu em torno de si envolve as manifestações de rua, a população na rua defendendo os seus direitos e a sociedade civil no seu conjunto defendendo direitos e democracia. Não é? O pivô disso hoje é a campanha pelo Lula livre. Mas é muito importante também que nós voltemos para os territórios e possamos articular a conversa com as escolas, a conversa com as mulheres de diferentes religiões, as mulheres no âmbito da saúde, para pensarem e tratarem dessas questões, porque o preconceito que se construiu em torno disso foi muito grande. Já concluindo, eu quero dizer a vocês que durante o processo, como eu disse no início, da elaboração dos planos, tanto do Plano Nacional em primeiro lugar, dos planos estaduais e dos planos municipais, envolveu um conjunto de vereadores no país em todas as cidades, que tratavam do combate à ideologia de gênero, a tal ponto, existem projetos de lei no Brasil falando isso hoje, que é preciso tirar de qualquer texto legal a palavra gênero, inclusive gênero alimentício, para que não haja relação com a palavra gênero, para que não seja retomada a ideia de igualdade que desmonta a família. Isso está escrito em vários planos municipais no Brasil, então não é uma questão marginal. Embora nem todos os membros da direita tomem isso como uma referência clara, pública, a verdade é que essas ideias se capilarizaram no país. E é preciso explicar para as pessoas o que é isso e por que essa ideia da família intocada tem muito menos a ver com a religião e muito mais com os interesses de mercado e com o controle dos homens sobre a família. E por fim, vale dizer que esse controle pode vir, como no caso da homeschooling,
a legitimar processos de violência doméstica, sobretudo contra as meninas, muito profundos. Nós temos visto isso no país. Os casos de violência doméstica são casos graves, num número expressivo, e esses casos podem ser encobertos numa circunstância em que as meninas e suas mães percam o contato com o espaço público por meio da escola. Então, eu volto a dizer, estas situações precisam ser conversadas com as pessoas em todos os espaços. E é preciso também que as mulheres lutem em muitas frentes contra a violência. A Lei Maria da Penha é uma das leis mais potentes do nosso país. É importante que as mulheres se organizem para que tenham direito ao trabalho, para que tenham direito a salário igual e que possam trabalhar toda a pauta de reivindicações que as afasta da igualdade social como uma forma de colocar no centro da vida social brasileira aquilo que todas nós sabemos, que outras aulas já devem ter trabalhado com vocês, que é a ideia de que nós somos a maioria da população e que nós, mulheres, precisamos nos colocar no terreno justo e devido da retomada dos nossos direitos no Brasil.